Fora de Vasco, fora o jogo contra o Santos, só contando o retorno, fora o jogo contra o Santos, todos os jogos que o Vasco fez até o momento levou gols. Se for falar o campeonato todo, tem poucos jogos que o Vasco não foi vazado, mas se contar só o retorno, até o momento apenas de 6-0 contra o Santos. Se quiser vencer domingo contra o Flamengo, maior rival ou um antigo rival, como queiram, cada um tem sua visão. Eu acho que hoje o Vasco não é mais rival do Flamengo. Rival é quando você ganha e perde, disputa títulos pau a pau. Hoje não acontece mais isso. Infelizmente, inclusive, a gente tenta acreditar que estão fazendo um trabalho para resgatar, para que o Vasco volte a ser rival do Flamengo. Mas se quiser acabar com as escritas de 2015, se o Vasco não vence o Flamengo em Brasileiros e dá uma respirada em relação à zona de rebaixamento, terá que fazer uma estratégia perfeita na defesa para sair vencedor. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E domingo às 5h30 da tarde a bola vai rolar. E como vai rolar? No Maracanã. Flamengo e Vasco, o turno foi o mando de campo do Vasco, agora no retorno do Flamengo. 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, como preferir, 5ª rodada do retorno. Bom, o Vasco é uma das defesas mais vazadas do campeonato, não é a mais, mas uma das mais. Acho que só não foi mais vazado que o Santos, que a gente escolheu de 6-0, o Sport, com lanterna do campeonato, Vitória da Bahia. E do campeonato todo, o Vasco só não foi vazado no turno contra o Flamengo, foi 0-0. Os 3-0 contra o Fortaleza, que até o momento é a última vitória do Vasco em São Januário. E os 6-0 contra o Santos. Estava tendo uma atuação perfeita contra o São Paulo, fez 3-0, mas levou um gol no último minuto. E no atual, o Vasco vai pegar um ex-maior rival e atual líder do Campeonato Brasileiro. Estava vendo um jogo contra o Estudiantes de La Plata, que eles estavam vencendo de 2-0, não sei se ampliaram, mas estavam dominando o jogo. Estava vendo a força ofensiva deles, tudo bem que o time argentino não estava fazendo apelo, até quando eu vi, não estava fazendo cócega no time da Gávea. Mas eu vi que para vencer o jogo, o Vasco tem que ter uma estratégia defensiva perfeita. Não pode dar aqueles espaços, né, que na falta de cobertura de laterais, o Vasco sem a bola é muito desorganizado, que uma hora preenche um lado, deixa um outro, uma verdadeira avenida. Tem dois laterais que avançam muito. O Lucas Piton não deve jogar, mas o Comita tem como força um lado ofensivo, que vai ser improvisado na lateral esquerda, e o PH, eles avançam muito e não tem uma devida cobertura quando perde a bola. Mas para vencer o Flamengo terá que ser, sim, perfeito. Não sei qual é a estratégia que o Fernando Diniz está para esse jogo. Espero, inclusive, que a TV Vasco, espero que a TV Vasco não esteja mostrando tudo que foi o treinamento, esteja
justamente enfatizando nessas correções, quando o Vasco tem que jogar sem a bola para conseguir neutralizar as forças ofensivas do Flamengo. E a gente conhece Pedro, a Secada, a Plata, são jogadores que têm poder ofensivo muito grande. Então o Vasco vai ter que saber neutralizar essas forças do time da Gávea quando estiver sem a bola. Que será o segredo para, se quiser, sair com os 3 pontos. Até que no jogo do turno o Vasco teve uma boa atuação, teve oportunidade de sair derrotado, mas também teve a oportunidade de sair vencedor. Teve a bola do PH na trave, mas e também terá que ser como ofensivamente como foi contra o Santos. Contra o Santos, o Vasco finalizou 9 vezes e teve quase 80% de aproveitamento, né? Sendo que 6 entraram, nos 9 chutes de direção ao gol que deu, 6 entraram. Não vai ser tão perfeito assim, mas terá que ser sim cirúrgico com objetivo e ser certeiro quando conseguir criar as oportunidades. Eu acho que até ofensivamente o time do Fernando Diniz tem mostrado força. O problema todo é o Vasco quando está sem a bola, que até hoje, desde quando começou o Campeonato Brasileiro, ainda com o Fábio Carille, tem esse problema crônico de não saber jogar sem a bola. Futebol hoje não joga mais só com a bola. Você tem que saber também se proteger quando está sem ela. E até porque no jogo de domingo o Vasco terá uma dupla de zaga nova. Seja, já que o Lucas Freitas está suspenso, seja lá quem for o parceiro do Robert Renan, se será o Wester, né, os 2 recém-contratados farão dupla de zaga, ou se o Robert Renan terá como parceiro de zaga um improvisado, o Moura, seja como for. Será uma dupla nova e que o Fernando Diniz esteja justamente enfatizando muito o posicionamento, não só da dupla, mas como o que eu vou chamar de camada de proteção, que são os volantes que deveriam proteger a zaga, mas no Vasco, sem a bola, os volantes não conseguem proteger a zaga. E os homens de meio de campo também que precisam ajudar na marcação para que a secada, a bola não chegue no Pedro, tenha essa atuação impecável no Vasco sem a bola. O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a Garante Moral, aqui todos os TVs. Até a hora do almoço e o boa noite, o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.